quero ler um texto com vocês em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos dessa história, uma história conhecida. E no domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens chamada Identidade Fraturada. Esqueci o nome do pastor Juninho, Júnior, ou como é que era o nome do pastor, amigo do pastor Marcos, Simval Júnior, isso, que pregou no domingo passado, uma palavra muito preciosa, muito importante, abrindo essa série de mensagens sobre identidade fraturada. E antes de ler o texto, quando nós falamos sobre identidade fraturada, nós sabemos que uma fratura não é algo agradável. Uma fratura é algo muito dolorido, algo que não é legal experimentarmos uma fratura. E toda fratura, ela vai gerar dor. Então, quando nós falamos sobre identidade fraturada, nós estamos falando de dores. E a vida ela nos traz algumas surpresas, algumas não tão agradáveis, algumas não tão boas assim. Então, nós temos algumas surpresas, e essas surpresas elas podem causar muitas dores. E dor é algo com o qual todos nós convivemos de alguma forma. A dor ela está presente em todos nós. Podemos dizer que a dor ela é uma consequência, ela é um efeito colateral da queda. Eu creio que se nós pegássemos Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando Deus dá uma ordem ao homem, Adão, e ele diz assim, vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se no dia em que vocês comerem dela, certamente vocês terão dores. Certamente você morrerá, certamente vocês morrerão, certamente vocês sofrerão muitas dores. E a queda, de fato, a dor, ela não está no plano original de Deus. Deus não nos criou para termos dores, mas a dor, ela é um efeito colateral da queda. E todos nós, de alguma forma, algumas dores nós causamos, outras dores as pessoas nos causam, e as dores elas estão presentes. Elas podem vir de uma mágoa, elas podem vir de um trauma, elas podem vir de uma injustiça. As dores elas podem ser físicas, elas podem ser emocionais, elas podem ser espirituais. A questão é, o que nós fazemos com a dor? Essa é uma pergunta muito importante nessa manhã. O que nós fazemos com a dor? A dor ela está presente. Jesus também disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o sofrimento, a dificuldade, a dor, ela vai fazer parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa história. Mas o que é que nós fazemos com a dor? E é sobre isso que eu quero meditar um pouquinho com vocês nessa manhã. 1 Samuel, capítulo 1, eu vou ler na versão NVI, é uma história conhecida, onde nós temos uma história de uma mãe com uma identidade fraturada, uma mãe que passava por muitas dores. E como ela reagiu, como ela lidou com essa dor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia.
Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. A alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Uma história muito interessante de uma mulher com a sua identidade fraturada. É interessante pensar um pouquinho porque é uma história muito específica de uma mulher angustiada, de uma mulher que é provocada e que passa por uma situação muito difícil, desagradável. Ao mesmo tempo, ela está inserida num contexto maior. O que é que está acontecendo? Nós estamos aqui aproximadamente no ano 1100, 1105 antes de Cristo. No ano 1050, aproximadamente, Saul foi eleito o primeiro rei. E nós estamos aqui nesse texto num período de transição da história de Israel. Samuel, ele é considerado o último dos juízes. Nós lemos o livro de Juízes, onde nós tínhamos sobre o povo de Israel uma liderança descentralizada. Não havia um rei, não havia um único líder. Vários líderes se levantavam em diversos momentos diferentes da história. Quando nações vizinhas atacavam, quando eles eram encurralados, quando eles eram oprimidos, Deus levantava juízes. Gideão, Sansão, Débora, vários juízes foram levantados para trazer libertação, para trazer livramento sobre Israel. E o texto diz no final do livro de Juízes que nessa época, nesse momento, não havia rei sobre Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, uma liderança descentralizada, não tinha muitas regras, então, embora Deus sempre quis que Ele próprio fosse o rei, o governador, então havia uma teocracia na visão de Deus. Deus, Ele mesmo governaria o seu povo, mas o povo não está correspondendo adequadamente com isso. Então, cada um fazia o que bem entendia, e a gente sabe que quando cada um faz o que bem entende, o que acha que é certo, a gente sabe que isso vira uma anarquia, isso vira uma confusão, isso não funciona. Então, nós estamos num período de transição de liderança. Samuel, ele vai exercer na história dele uma liderança profética para depois dele
estabelecer uma liderança monárquica. Então nós estamos num período de juízes, de descentralização. Deus ele vai começar a levantar Samuel como uma liderança profética que vai ungir primeiramente a Saul como rei e depois, logo depois, o rei Davi, estabelecendo esse período da monarquia. Então, ao mesmo tempo que existe algo muito grande acontecendo na história, e a gente só percebe isso quando a gente vai lendo os textos, ao mesmo tempo que Deus age de uma forma soberana, de uma forma tão grande, Ele age especificamente no coração de cada pessoa. E é muito interessante pensar nisso. E tem um texto que é de Isaías, capítulo 57, versículo 15, é um texto que mostra essas duas dimensões, e o texto diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse texto nos mostra um Deus que habita em lugares altos e sublimes, um Deus soberano, um Deus que governa sobre as nações, que governa sobre a terra, que habita sobre tudo, e ao mesmo tempo ele habita no coração do contrito, ele habita no coração daquele que tem um espírito quebrantado ou um espírito humilde. E de alguma forma Deus ele é tão poderoso para conectar essas duas coisas. E às vezes coisas tão específicas na vida das pessoas se tornam algo extraordinário. Essa dor que Ana ela está sentindo, sofrendo, e a forma como ela trata, como ela busca em Deus isso, faz com que Deus transforme essa dor dela num legado tão grande sobre a história de Israel, sobre a história da humanidade. Mas Ana não está ocupada com isso, ela não está preocupada necessariamente com o que está acontecendo com a nação inteira. Ela sente uma dor. E alguém disse uma vez, quando você está saudável, quando você está bem, você tem muitos problemas. Quando você está doente, você só tem um problema. E nós funcionamos assim. Porque quando existe uma enfermidade, uma dor, nós concentramos toda a nossa energia naquilo. Fisiologicamente isso acontece, emocionalmente, mentalmente, nós concentramos toda a nossa vida, todo o nosso funcionamento em cima de uma causa, em cima de uma dor. E quando nós estamos com dores, quando nós enfrentamos dores, nós estamos concentrados, focados naquilo. E muitas vezes a gente não percebe que existe uma dimensão muito maior acontecendo. E essa história, ela nos mostra isso. Então nós temos um homem chamado Eucana. Eucana era um homem piedoso, ele era um homem bom. No início do texto nós lemos da origem dele, e Eucana, ele era um levita que morava nessa região de Efraim, na região montanhosa de Efraim. Isso seria atualmente na Cisjordânia, ao norte de Jerusalém, fica a região montanhosa de Efraim. E todos os anos eles iam a Siló. Então os levitas, eles não receberam, quando houve a divisão das terras, Deus não estabeleceu uma cidade específica para os levitas, mas eles foram distribuídos em 48 cidades. Então eles eram espalhados nas cidades para servirem nos templos, nos tabernáculos, nos rituais de adoração. E Efraim, ou essa cidade onde ele estava, não necessariamente era uma das 48 cidades, mas ele está ali como um homem piedoso, e ano após ano eles viajavam para Siló, onde sim havia uma tenda, onde havia um tabernáculo, onde eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Então Eucana era uma pessoa piedosa, que ajudava tanto no transporte de objetos sagrados, tanto no ensino, quanto no culto que aconteciam nos sacrifícios que eram ofertados. Então, Eucana era uma pessoa muito boa, ele tinha um coração muito legal. Mas o texto diz que ele tinha 2 mulheres. E aí nós já sabemos que o problema ele já começa nesse detalhe da história. E é muito interessante, e o pastor Simval, ele mencionou no domingo passado, como, falando da inerrância da Bíblia, como Deus ele mostra aquilo que também não era o plano dele, não era o ideal.
E a Bíblia ela não esconde problemas, ela não esconde questões culturais que estavam muito presentes e que não eram da vontade do plano do Senhor. Nós vemos no início da história, na criação, que Deus ele não criou um homem para duas mulheres, nem duas mulheres ou dois homens para uma mulher. Isso nunca foi o plano de Deus. Deus sempre estabeleceu, e Jesus vai reafirmar isso no Novo Testamento, dizendo que Deus escolheu um homem para uma mulher. O homem vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à sua mulher, uma só, e eles serão juntos uma só carne. Então esse sempre foi o plano de Deus. Mas culturalmente, nações vizinhas praticavam a poligamia. E isso trazia, Israel muitas vezes foi influenciado por todo o contexto da época. E a poligamia ela estava presente também entre o povo de Deus. Davi, Salomão, o próprio Abraão, Isaac, Jacó. Você vê histórias de poligamia. E essa história, né, nós temos Eucana, então, casado com Ana e com Penina, e Penina tinha filhos e filhas. E Ana não podia ter filhos. O texto diz que o Senhor a tinha deixado estéril. Essa era uma compreensão que eles tinham naquele momento, naquele tempo, de que quando alguém não podia ter filhos, né, o Senhor tinha feito isso. E Deus nunca estabeleceu, Deus nunca disse na palavra dele que isso seria um castigo. Mas as mulheres que passavam por isso, elas percebiam, elas achavam que elas eram fracassadas, que elas não tinham um potencial de serem mães, de cumprirem esse papel tão precioso, tão maravilhoso que Deus estabeleceu para elas. Então as mulheres que eram estéreis, elas sofriam uma autocondenação, um autojulgamento. E não só elas, mas a sociedade, a comunidade, transmitia também esse peso. Então Ana está sofrendo. Por quê? Porque ela não pode ser mãe. Ela não consegue engravidar, ela não consegue dar um filho. E isso já é suficiente para deixar ela mal. Ela não está bem, ela sente essa dor, ela não se sente adequada. E a identidade dela já está ferida, ela está fraturada. Porque ela está casada e ela não consegue, porque Ana está com a identidade dela fraturada. Mas Eucana, que era o seu marido, é porque Ana está com a identidade dela fraturada. Mas Eucana, que era o seu marido, era um homem bom, era um homem piedoso, e ele amava demais Ana. Ele gostava muito de Ana. Quando eles ofereciam sacrifícios no templo, o texto diz que Eucana oferecia porções a Penina e aos filhos, e uma porção dobrada para Ana naquele momento. Então os animais eram sacrificados, parte daquele churrasco era oferecido a Deus, parte daquele sacrifício era oferecido aos sacerdotes e parte daquilo era consumido pela própria família. Então, parte daquilo que restava como sacrifício, como oferta, Eucana oferecia a Penina, mas ele dava uma porção maior, uma porção dupla para Ana, provavelmente porque ela também oferecia isso de novo ao Senhor. E Eucana chega a dizer para Ana o seguinte: por que você está tão triste? Por que você sofre tanto? Eu amo você. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Ele faz esse questionamento. E é muito interessante porque Ana está experimentando uma dor tão profunda. E me faz entender nesse texto aqui que existem dores que nós enfrentamos que só Deus sabe como são essas dores. Existem algumas questões internas do coração que somente Deus pode perceber ou entender ou compreender verdadeiramente o que nós enfrentamos. O amor de Eucana não era suficiente para curar essa ferida, essa fratura no coração de Ana. Eu sempre costumo dizer, Deus ele usa pessoas, não é verdade? Deus ele usa pessoas para abençoar as nossas vidas. Mas nós somos apenas o canal de bênção. A fonte é o próprio Deus, não é verdade? Então nós entendemos que é Deus quem age, é Deus quem opera, a fonte é Ele, e nós somos os canais. Então a cura de uma identidade, a restauração de uma identidade fraturada, ela não está no ser humano, ela não está nos homens, ela não está no marido, ela não está na esposa.
Ela está no próprio Deus, é Ele quem restaura, é Ele quem cura. Talvez eu já tenha contado essa história aqui, mas tem um livro que eu achei muito interessante, um livro chamado Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Já ouviram falar desse livro? Já contei aqui, né? Mas nem todos estavam aqui nesse dia. Duas Pulgas e Nenhum Cachorro conta uma história muito legal. Fala sobre casamento. Todos nós, homens e mulheres, nós casamos pensando que nós somos uma pulga e vamos casar com um cachorro. Ou seja, o cachorro, ele vai suprir as nossas necessidades durante toda a minha vida, né? Então, o cachorro, ele é a fonte da satisfação. Então, a pulga lá, né, nós casamos pensando que vamos casar com alguém que vai suprir as nossas necessidades, o meu marido, a minha esposa, que vai me fazer feliz por toda a minha vida. E aí, quando nós casamos, nós descobrimos que são duas pulgas e não tem nenhum cachorro. E aí, o que acontece? A gente se frustra, né? Porque não tem marido, não tem esposa, né? Que faça a gente feliz, que supra todas as nossas necessidades. E usando essa analogia, no livro ele fala que a fonte da satisfação é o próprio Deus. Deus, ele usa o marido, ele usa o marido. Deus, ele usa a esposa, ele usa a esposa. Deus opera poderosamente no casamento, mas a fonte de satisfação é Ele. É somente em Deus que a gente pode experimentar a verdadeira satisfação. E Ana nos mostra isso. Ana está ferida, ela está machucada, ela está angustiada. É interessante, nós podemos dizer que o primeiro ponto é que Deus, ele vê a dor que os outros não veem. Então, com certeza, a dor que você experimentou ou que você talvez está experimentando, Deus, ele com certeza vê. Se as pessoas à tua volta não conseguem talvez perceber a profundidade disso, Deus, ele conhece perfeitamente a sua dor. Ele sabe exatamente o que você passou ou o que você está passando. E a partir disso, nós vemos Ana no templo, no tabernáculo, oferecendo sacrifícios, e ela está angustiada. E parece que chegou um momento da vida dela onde ela estava tão saturada, a dor era tão grande, o desespero do coração é tão grande, que ela está ali no tabernáculo, orando silenciosamente, e o sacerdote Eli vê aquilo, vê ela cochichando, vê ela talvez em lágrimas ali diante do Senhor, e a oração dela é tão, o desespero dela é tão intenso naquele momento, que o sacerdote Eli, ele acha que ela está embriagada. Pelo comportamento dela, pela atitude dela, parece que ela está embriagada. E essa é a leitura que o sacerdote faz. Mas Ana diz, não, não é nada disso. Não é nada disso. Eu não bebi vinho, não bebi bebida fermentada. A minha alma está amargurada e eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E aqui nós encontramos um segundo ponto, né? Deus, ele é movido, ele se move quando um coração quebrantado, quando uma pessoa humilde de espírito se coloca genuinamente, sinceramente diante dele. Os céus se movem quando nós clamamos verdadeiramente ao Senhor. Quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, Deus, ele intervém, Deus, ele age, Deus, ele reage. E esse texto nós vemos que Ana está fazendo exatamente isso. A dor dela é muito grande. E ela se expõe diante do Senhor. Então, diante de dores, o que é que nós fazemos, né? A pergunta que eu fiz no início, o que é que nós fazemos com as dores? Se existe uma dor no seu coração, o que é que você pode fazer com isso? Como que você pode tratar essa dor na sua alma, no seu coração? Eu creio que Ana nos mostra um caminho. A atitude dela, a forma como ela reagiu diante de tudo isso. Ela derramou a alma dela diante do Senhor. Não sei se você já experimentou isso, mas se você nunca experimentou isso, experimente colocar-se diante do Senhor e expor para Ele só você e Deus, só você e o Pai. Nós cantamos nessa última música, né? Tu és bom, tu és bom, tu és bom.
jamais nos deixarás. E se você derramar a tua alma diante do Senhor, você vai experimentar exatamente isso. Você vai experimentar um Deus que é bom, um Deus que jamais vai desistir de você, jamais vai deixar de estar com você. Quando você derramar a sua alma, quando você se colocar diante dele. Existem momentos na nossa vida onde o desespero ele toma conta, por inúmeras situações, por inúmeras dores. E o que é que nós fazemos? Como nós reagimos? Às vezes os sentimentos, se misturam de raiva, de tristeza, talvez sentimentos de vingança. E o nosso coração ele é tomado por uma série de emoções misturadas. E o que é que você faz com isso? O que é que nós podemos fazer com isso? E Ana, ela derramou a sua alma, ela clamou a Deus. E em algum momento, ela experimentou algo extraordinário. Quando ela derrama a alma dela, quando ela compartilha com o sacerdote o que está acontecendo com ela, o sacerdote a abençoa, o sacerdote diz que algo precioso e poderoso vai acontecer com ela, ele dá uma palavra sobre a vida dela. E o texto diz ali no final que Ana, ela se levanta, no versículo 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. E então voltaram para casa em Ramá. Ou seja, depois daquele momento de derramar a sua alma, Ana ela se levanta junto com a rival dela, junto com o marido, com os filhos, e eles voltam para casa. E quando eles voltam para casa, o texto diz que Eucana teve relações com sua mulher Ana, e aí vem o texto, e o Senhor se lembrou dela. Quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, Deus ele age em momentos oportunos. Deus ele age em tempos muito exatos, em tempos muito específicos. Não somos nós que controlamos a resposta de Deus, a reação de Deus. Não somos nós que definimos como, quando, de que forma Deus ele vai operar. Mas Deus ele opera em momentos muito específicos, em tempos oportunos, em tempos exatos. Então, se você passa por dores, ou se você tem aflições no seu coração, e você derrama ou está derramando a sua alma diante do Senhor, em algum momento muito específico, muito exato, o Senhor se lembrará de você. E Ele vai intervir não somente na sua vida, mas na história através da sua vida. Porque Ana, ela engravida, e ela tinha feito um voto de dedicar essa criança completamente ao Senhor para que ele servisse no templo. E no desespero dela, ela se comprometeu com Deus, se eu engravidar, essa criança, ela vai servir ao Senhor todos os dias da vida dela. E ela se comprometeu com Deus, ela engravidou, nasceu Samuel, ela não voltou a Siló nos anos seguintes. Ela tinha decidido e ela conversou com o marido e falou, olha, eu quero desmamar essa criança e quando ela estiver desmamada, eu quero levar ela ao templo para que ela se dedique exclusivamente ao templo, e às coisas do Senhor. E assim aconteceu. Ana cumpre o voto, cumpre o que ela estabeleceu. Samuel é entregue, ela chega e encontra de novo o sacerdote Eli e diz para Eli, não sei se você lembra de mim, mas alguns anos atrás, você viu o que estava acontecendo comigo, você me abençoou, e esse menino aqui é fruto daquele clamor, é fruto daquela experiência, e agora eu estou aqui cumprindo a minha palavra para que Samuel seja dedicado ao Senhor. E Samuel cresce no templo, Samuel cresce ali, dentro do ministério, dentro daquele contexto de sacerdotes, e Deus o levanta como um profeta, como uma liderança profética para um momento muito específico e importante da história de Israel. E Samuel vai ser uma pessoa estratégica, levantada por Deus, para ungir primeiramente a Saul como rei, depois a Davi, e estabelecer todo um período diferente na história. Olha que interessante, Deus ele habita num lugar alto e sublime,
Ele governa sobre as nações, Ele governa sobre a terra. Ele está muito ciente e Ele opera sobre o que está acontecendo ao redor do mundo. Ele opera sobre as nações, sobre as guerras que estão acontecendo, sobre os conflitos que estão acontecendo ao redor do mundo. E você vê intervenções de Deus na história, e Ele habita, e eu e você, nós podemos descansar e crer que o Senhor é soberano sobre as nações, como sobre a sua vida, como sobre a minha vida. Isso é maravilhoso. E de alguma forma Deus ele conecta o que acontece na sua vida de forma muito singular com a história da humanidade, com coisas muito maiores. Então Ana, diante da dor, ela decidiu derramar a alma dela diante do Senhor. E ela se rendeu, ela se entregou completamente. E aquela dor, aquele sofrimento se transformou num legado para a história da humanidade, para a história de Israel, para a história do Antigo Testamento, para a história de Deus com os homens. Então a forma como você lida, a forma como você reage às dores, pode ter um impacto, pode ter uma diferença, fazer uma diferença muito grande. E a sua identidade, se ela está hoje fraturada, se ela está ferida, se ela está machucada, Deus vai usar pessoas, mas a fonte é Ele. É diante dEle que você deve buscar a sua identidade, quem você é. Aquele segundo testemunho que eu compartilhei ali do pastor Cadu, é o Carlos Eduardo, conhecido como Cadu. E ele diz, ele diz no testemunho, eu não sou pastor nem missionário. Ele é um pastor, mas o que ele quis dizer que a identidade dele não está naquilo que ele faz. E ele diz no texto, né, eu sou filho de Deus. Foi enfatizado aqui que eu sou filho de Deus e eu tenho uma identidade como filho. Ele exerce o ministério pastoral, ele atua como missionário, mas a identidade dele está no fato dele ser filho de Deus. Então, se você crê no Senhor Jesus, você é filho ou filha. Essa é a sua identidade. E é na sua relação com Deus Pai que ela vai ser restaurada, que ela vai ser curada, que ela vai ser transformada. E aí nós precisamos ir para a palavra e dizer, Deus, o que o Senhor fala de nós? Qual é a tua visão sobre nós? Se Deus é um Deus bom, se Ele é um Pai bondoso, um Pai que tem prazer na vida dos seus filhos. Eu gosto sempre de mencionar isso. Eu tenho 3 filhos e eu tenho prazer na vida deles. Eu amo os meus filhos. Eu amo cada um no seu jeitinho, nas suas diferenças. Eu amo demais, eu gosto de estar na presença deles, eu gosto de estar com os meus filhos. E quando eu reflito sobre isso, eu penso, se eu, um ser humano, mortal, limitado, com falhas, tenho esse amor, esse prazer pelos meus filhos, quanto mais o Pai Celestial tem prazer, alegria e amor na vida dos seus filhos. Então eu posso afirmar a você que você tem um Pai Celestial que ama você de uma forma extraordinária, que tem prazer na sua vida, que se alegra com quem você é. E se você se aproximar dele, se você o buscá-lo, você vai experimentar coisas extraordinárias. Você vai experimentar um Deus que é bom, um Pai que é querido, que tem um plano, que tem propósito, que tem destino. O mesmo pastor Cadu falou que os pais dão destino aos seus filhos. E o nosso Pai Celestial é quem nos dá o verdadeiro destino dessa vida. Então, em primeiro lugar, Deus ele vê a dor que os outros não veem. Em segundo lugar, Deus ele se move por orações sinceras. Em terceiro lugar, Deus responde em tempos oportunos, em tempos exatos. E em quarto lugar, Deus honra quem é fiel a Ele. Se você é fiel ao Senhor, Ele vai honrar a sua vida, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai exaltar a sua vida. Tem um texto na carta de Pedro que diz assim, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós precisamos somente fazer isso. O restante Ele faz. Ele vai exaltar você no momento certo, no momento oportuno. Amém? Sentados mesmos, feche o teu olho. Eu quero orar com vocês ainda. Pai querido, obrigado por tua graça abundante sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é poderoso para restaurar, para transformar
a nossa identidade, se ela está fraturada, se ela está machucada, Pai, se nós estamos com uma percepção de nós mesmos negativa, ou cheia de falhas, cheia de acusações, o Senhor é poderoso, Pai, para restaurar a percepção que nós temos de nós mesmos. Pai, muitas vezes passamos por dores, sofrimentos, angústias, Pai, tantas coisas que sobrevêm a nós. E nós não podemos fugir disso, Pai, nós não podemos evitar que essas dores elas estejam presentes ou elas apareçam. Mas a forma como nós reagimos, a forma como nós lidamos com isso, Pai, pode fazer toda a diferença. Nós vemos na vida de Ana, Pai, uma mulher, uma mãe, ela desejava ser mãe, ela desejava, Pai, ser abençoada nesse processo, e ela derramou a alma dela diante do Senhor, Pai. Ela se expôs completamente ao Senhor e buscou no Senhor a cura, a restauração, a transformação na vida dela. Pai, que da mesma forma na nossa vida possamos derramar a nossa alma diante do Senhor e permitir que o Senhor opere, permitir que o Senhor faça, permitir que o Senhor transforme, que o Senhor cure, que o Senhor exalte, que o Senhor dê destino, Pai, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade. Opera, Pai, sobre cada um aqui nessa manhã, cada um na sua necessidade, cada um nas suas dores, cada um nos seus desafios. Pai, eu oro, Deus, para que eles sejam encorajados a buscar no Senhor a força, a direção, a cura, a restauração, Pai. Eu oro tudo isso em teu nome e para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.